Bom, em pouco mais de uma semana, saíram pelo menos 5 pesquisas, porque há enquetes que circulam por aí, né? Circulam sem nenhuma garantia de metodologia científica, etc. Mas pesquisas registradas e tal, como manda a lei, elas, aliás, há uma certa burocracia também nisso, né? Não era assim, nos tempos para cá. Incomodados com as pesquisas, os políticos trataram de torná-las um pouco mais lentas, inclusive para divulgação, etc. Toda a tramitação que tem de haver antes da divulgação. E há até aqueles que querem acabar com as pesquisas quando estivermos a 2 semanas de uma eleição. Isso não só é antidemocrático, porque a pesquisa traz uma informação que é relevante para o eleitor, é relevante para a opinião pública e, portanto, ela não pode ser censurada, como é inútil. Será que não sabem que se você proíbe que uma pesquisa seja divulgada em território nacional a 2 semanas de uma eleição geral, ela pode ser divulgada no Uruguai? E aí vai chegar aqui com a informação pela internet, etc. No Paraguai, na Argentina. Isso é uma bobagem tremenda. E mais, se você proíbe as pesquisas regulares e que são registradas, inclusive na Justiça Eleitoral, é claro que você abre margem para as mentiras. Porque não havendo pesquisa, vão divulgar o que der na veneta, o que for interessante. Não é? Então o grupo que apoia um determinado político pode soltar informação, que é uma desinformação, de que ele está com 54%. Não é? E todo mundo vai ficar ali olhando aquele negócio sem saber com o que comparar. Quando há pesquisa oficial, que é registrada, etc., você tem com o que comparar. Ó, estão dizendo aí que o fulano tem 54%, mas as pesquisas estão dizendo outra coisa. Não é? Isso não impede, porém, que essas pesquisas que são registradas, todo mundo sabe que instituto fez, que metodologia usou, quantas pessoas foram ouvidas, em quantos estados do país a pesquisa foi realizada, se ela foi feita presencialmente ou por telefone. Sabe tudo, sabe o endereço da empresa que fez a pesquisa, né? Mesmo as pesquisas realizadas entre essas empresas, entre esses institutos de pesquisa, muitas vezes trazem resultados muito diferentes. A gente usa sempre a imagem, que é correta, né, de que pesquisa é um retrato. É um retrato. Naquele momento estava assim. Não significa que um mês depois estará da mesma maneira. Que os candidatos estarão na mesma posição de antes, ou se haverá movimentos importantes, bruscos, inesperados. Nós já vimos aqui pesquisa que 5 dias antes da eleição dizia uma coisa e na hora da eleição deu outra. E aí entram vários fatores, né? Inclusive uma decisão do eleitor, falar, não, aquele cara que eu ia votar não tem chance nenhuma, eu vou naquele lá que é menos ruim, para evitar que o outro ganhe no primeiro turno. Isso tudo acontece, né? Tem um grupo que diz que vai votar em fulano e no dia da eleição nem vai votar, resolve não votar. Então a pesquisa não determina, não diz o que vai acontecer. Ela diz qual é o quadro, o retrato 5 dias antes, 3 dias antes ou 1 ano e meio antes. Mas é interessante como há diferenças tremendas de um instituto para o outro, com pesquisas realizadas quase que no mesmo dia. Diferença pequena. E mesmo assim, mesmo a diferença sendo pequena, você pode encontrar uma explicação. Por exemplo, efeitos da CPI. Então a CPI pode fazer com que um eleitor mude sua opinião sobre um político, sobre o presidente da República, não é? Sobre um deputado, sobre um senador que está lá na CPI. Os fatos que vão aparecendo na CPI podem levar alguém a mudar de opinião
Então, às vezes, uma diferença de uma semana é expressiva, é significativa. Mas chama a atenção, por exemplo, as diferenças do Datafolha para o Paraná Pesquisas, né? Diferenças consideráveis, inclusive intenção de voto se o segundo turno for entre A e B, for entre Bolsonaro e Lula, ou se for entre Lula e Sérgio Moro. Então, há cenários diferentes e os números são diferentes, muito diferentes em alguns casos, muito diferentes. Isso chama a atenção. Inclusive, o diretor-geral do Datafolha, o Paulino, ele explicou, inclusive, ao Datena hoje aqui na Rádio Bandeirantes, o Manhã Bandeirantes, que o Datafolha resolveu fazer a pesquisa presencialmente. Ele não falou, olha, quem está fazendo por telefone, normal, tem a mesma validade, mas nós entendemos que é uma coisa mais rigorosa você fazer ali presencialmente. Inclusive explicou o custo disso, o custo em dinheiro, né? Porque você tem, por exemplo, de higienizar todas aquelas cartelas que são entregues para que o pesquisado, o consultado, pegue aquela cartela, olhe os nomes e fale, é esse aqui, ou marque, é esse aqui. Não pode haver indução nenhuma do pesquisador, nenhuma. E há também aquela em que nenhum nome é apresentado. Em quem você pretende votar para presidente? E não dá nenhum nome. E aí o sujeito escreve lá. Ou fala, dependendo do método usado, né? Ele não tem nenhum estímulo, não há nenhum nome apresentado, e aquele que ele pretende votar, alguém que ele se lembre e tal, ele fala ali, que é espontânea, que é também muito importante. E neste momento no Brasil, talvez seja o levantamento mais relevante, que é com relação a aquilo que o eleitor enxerga em alguns políticos, até ao ponto de ele tomar a decisão de, em nenhuma circunstância, votar naquele político. É a chamada rejeição. É claro que mesmo a rejeição, ela não é aquilo que já foi dado, só pode crescer. Não. Já houve índices de rejeição que caíram. E por que alguém que dizia, não voto nesse cara de jeito nenhum, depois de 2 meses mudou de ideia. Não é tão ruim assim, aquele outro é pior. Enfim, isso muda. Mas a rejeição, o índice de rejeição é importantíssimo, principalmente porque para 2022 não é descabido projetar um cenário em que a menor rejeição levará à vitória. Vale notar que todas essas pesquisas têm, ao fim, uma indicação em comum, que não escapa de nenhuma delas. Lula e Bolsonaro estão muito à frente dos outros. No Datafolha, o Lula aparece muito à frente também do próprio Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro muito à frente do Moro, do Ciro, que disputam ali um terceiro lugar. No caso do Moro, que nunca se declarou candidato, mas aparece frequentemente nas pesquisas. E lá embaixo, Amoedo, Dória, né? E esse pessoal que é cogitado, o Mandetta. O Mandetta, inclusive, disseram que ele agora está pensando em ser candidato ao governo do Rio de Janeiro. Enfim, o Mandetta está enxergando alguma disputa eleitoral relevante para 2022 pela visibilidade que ele ganhou no Ministério da Saúde e depois, quando saiu, que soube aproveitar cada palanque, cada entrevista, cada holofote para manter o seu nome no noticiário. Então, ele que foi eleito deputado não foi pelo Rio de Janeiro, né? Mas não é um impedimento se ele tiver lá o domicílio eleitoral, né? Vocês se lembram que o Sarney, por exemplo, em certo momento, até para abrir um espaço para a filha, para Rosiane, ele foi ser candidato e foi eleito lá no Amapá, né? Sarney que continua sendo requisitadíssimo. Reunião com Bolsonaro, reunião com Lula, requisitadíssimo.
porque ambos enxergam em Sarney um caminho para entrar no MDB, né? Para ter acesso ao MDB, para ter alguma influência em parte do MDB. O MDB é muito regionalizado, né? Então são poucos os caciques nacionais. Talvez o único visto assim seja o Sarney, aposentado, mas que fica em Brasília, atende em Brasília, tem escritório em Brasília, teve reunião com o Bolsonaro, com o Lula, né? E o Brizola, todos se lembram, depois do início da redemocratização, porque antes do fim da ditadura militar, houve eleição para o governo do Estado, uma eleição livre, e foi quando o Tancredo Neves ganhou em Minas, o Franco Montoro ganhou em São Paulo, né? E o Brizola no Rio de Janeiro. Então, e o Brizola, claro, é uma figura da política gaúcha, né? E foi governador do Rio Grande do Sul, inclusive num momento de muita tensão política no Brasil, né? Quando o João Goulart tentava assumir a condição de presidente do Brasil por causa da renúncia do Jânio Quadros. E no entanto, depois, no início dos anos 80, o Rio de Janeiro é que se torna o domicílio eleitoral do Brizola. Então pode acontecer do Mandetta, de repente, resolver aventurar-se pelas terras fluminenses, né? Até porque são duas questões. Primeiro, não há lá muitos candidatos que neste momento possam ser vistos como imbatíveis no Rio de Janeiro. Não há nenhum. Não sei se Eduardo Paes vai cumprir o mandato, vai arriscar o governo do Rio, porque há um vazio ali. E ao mesmo tempo é interessante como o Rio atrai determinadas figuras, né? E agora está atraindo o Mandetta. Mas, na pesquisa Datafolha, que falamos aqui, a gente já vai rapidinho lá para os números, para intenção de voto para presidente. Mas há a questão da rejeição. E há também uma pesquisa relacionada ao governo. Eles sempre fazem dois questionamentos: avaliação do governo e avaliação do presidente. Porque às vezes o sujeito gosta do presidente, acha que ele está sendo atrapalhado e tal, mas acha que o governo está mal, que os ministros não fazem nada, que o governo não consegue nada, que a situação está piorando, mas ele gosta do presidente. Então ele avalia bem o presidente e avalia mal o governo. E há aquele que até avalia bem o governo, acha que o governo está fazendo o possível, etc., mas acha o presidente péssimo e tal. Então ele avalia bem o governo e avalia mal o presidente. Então são dois questionamentos distintos. O governo do Bolsonaro, segundo o Datafolha, tem aprovação de 24% dos brasileiros. É uma marca muito baixa, a pior desde que Bolsonaro assumiu o cargo. O percentual dos que consideram a gestão ótima ou boa em março era de 30%, quando foi feito o levantamento anterior. Já não era um número agradável para o governo, para o Bolsonaro. E agora, segundo o Datafolha, uma queda de 6 pontos. Os que rejeitam o governo, considerando-o ruim ou péssimo, em março eram 44 e são 45 na nova pesquisa. Interessante que aqui não houve movimento, né? Está dentro da margem de erro ali. 44 para 45, você tem um ponto, estão dentro da margem de erro. E na pesquisa realizada na terça e quarta, ontem inclusive, ainda estavam fazendo a pesquisa. Foram 2.071 entrevistas presenciais em 146 municípios. E aí eles fazem a distribuição, né? Então eles fazem o levantamento no número que tem aí o quê? 146 municípios, um total de 5.500. É pouco, sim, mas você tem uma distribuição nacional. Então, municípios de todas as regiões são visitados pelos pesquisadores. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E a margem de erros é de 2 pontos. Por isso dissemos aqui que aquele movimento de 44 para 45 não é em 2 meses, né? Ele não existe. Está dentro da margem de erro. Não é relevante. Agora, o índice de desaprovação, ele
embora não tenha, os que consideram ruim ou péssimo não tenha subido ou tenha ficado na margem de erro, mas a aprovação desabou 6 pontos. Muito além, 3 vezes mais do que a margem de erro. Então, desabou muito a aprovação do governo nessa pesquisa Datafolha. E vale notar aqui que provavelmente o que subiu, vamos ver aqui, ó, regular, 30% dos entrevistados. Em março, 24%. Então, aí é que está. 1% não opinou. Então, aí que está. Eram 30 dizendo que era ótimo ou bom, e agora são 24. Eram 24 dizendo que consideram o governo regular, e agora consideram apenas, eram 30%, né? E agora 24%. Perdão, eram 24 em março, agora 30%. Então, 6 pontos para cá, 6 pontos percentuais para lá. E a nova rodada do Datafolha mostrou também um caminho complicado para Bolsonaro em sua já anunciada tentativa de reeleição, porque aí entra o índice de rejeição, que é diferente de avaliação. O sujeito às vezes pode dizer, não, eu estou achando que está ruim, mas não descarta votar. Ou está dizendo, não, eu acho que está regular, mas eu não voto nesse cara. Então são coisas diferentes. O índice de rejeição, ele é menos mutável. Ele também muda, às vezes até diminui. Há casos e casos de uma redução no índice de rejeição. E, obviamente, é muito comum o aumento do índice de rejeição. Mas ele é menos mutável do que a aprovação. E o índice de rejeição está em 54%. 54% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. E há também a pesquisa para a presidência, que nos interessa bastante. E, embora a gente sempre considerando é um retrato, mas o fato é que são 2 levantamentos, um para primeiro turno e aí os possíveis embates em segundo turno, não é? Nessa pesquisa Datafolha, como é habitual. E interessante que uma outra pesquisa, só antes de falarmos do Datafolha, Atlas Pesquisa, a divulgação, vamos ver aqui, no dia 10 de maio. 10 de maio. Portanto, segunda-feira, não é? E que mostra aqui que o Bolsonaro obteve melhora em seu nível de popularidade em relação a março. Os mesmos meses do Datafolha. E aqui, diz o Atlas, 40% da população aprova o desempenho do Bolsonaro contra 35% em março. Olha a diferença. Olha a diferença. 24 para 40. Ou seja, numa margem de erro que explique. E as comparações feitas nos 2 meses, março e maio, né? Saltaram abril não fizeram pesquisa. Então, essa pesquisa Atlas, e ela é divulgada aqui, inclusive por uma publicação, o El País, que não gosta do Bolsonaro e que traz um número oposto, porque está dizendo que a popularidade subiu, a aprovação subiu. E o Datafolha está dizendo o contrário. Está dizendo que a popularidade caiu, né? Mas com relação ao Datafolha, em relação à intenção de voto, nós temos o seguinte: primeiro turno, e aqui foi a grande surpresa, porque destoa muito, por exemplo, do Paraná Pesquisas, que traz um número muito diferente deste. Traz ali um tete a tete, né? Um ponto a ponto, voto a voto, Bolsonaro e Lula, e aí uma grande distância de ambos para os demais. No Datafolha, o Lula aparece nessa pesquisa com 41% das intenções de voto. 41%. É a primeira vez
desde que começaram as pesquisas para a eleição de 2022, que alguém passa a casa dos 40%. E Bolsonaro, 23%. E aí, Sérgio Moro, 7%, Ciro Gomes, 6%. Portanto, aqui uma situação de empate técnico, Sérgio Moro e Ciro. Luciano Huck, 4%. João Dória, 3%. Mandetta, 2%. João Amoedo, 2%. E aqueles que disseram não vote em ninguém, ou vou anular, ou vou deixar em branco, 9%. 4% disseram que não sabem. E na pesquisa espontânea, porque essa aqui, ela traz, claro, os nomes, é entregue a cartela, encharcaram a cartela de álcool, né? E aí entregam a cartela, e aí o sujeito olha os nomes ali e indica um, né? Ou ele marca, ou fala, enfim. Já a pesquisa espontânea, nem o nome é apresentado. E aí perguntam em quem você pretende votar para presidente da República. O cara pode falar o que ele quiser. Raimundo Nonato, né? Ele pode falar, vou votar no Tite. Pode falar qualquer coisa. Vou votar na Marta. Ele fala o nome que ele quiser. O nome que ele idealiza como o melhor presidente da República neste momento. Neste caso, sem sugestões, sem nomes apresentados, Lula aparece com 21%, Jair Bolsonaro com 17%, ou seja, na espontânea são 4 pontos de diferença, e o Ciro Gomes foi lembrado por 1%. Os outros citados não tiveram um percentual significativo, suficientemente significativo para que aparecesse o nome ali. Então ficou aquele negócio diluído. Alguém deve ter falado Dória, alguém deve ter falado Huck, alguém deve ter falado Faustão, alguém deve ter falado Moro, mas além de Lula e Bolsonaro, só o Ciro Gomes apareceu com pelo menos 1% nessa pesquisa espontânea. E aí, interessante isso, sem os nomes, sem falar, tá aqui os nomes, escolha um. Só perguntando em quem você pretende votar para presidente. 49% disseram que não sabem. Na estimulada, 4%. Na espontânea, 49%. Metade disse, metade dos consultados, metade disse, não sei. Não veio o nome. O que mostra, porque quando o cara fala, pá, fulano, ele tem a convicção, não é? Ele tem a convicção. 21% disseram Lula, 17% disseram vou votar no Bolsonaro, 1% Ciro Gomes, e mais ninguém teve um número significativo de menções, né? Os outros formam 2%. Brancos, nulo nenhum, que ele fala, vou votar em ninguém. Que tem isso? O que não quer dizer que o cara lá na hora não vai votar em ninguém. Não vou votar em ninguém. Essa cambada. 8%. 49% disseram, 49% dos consultados disseram que não sabem. 49%. Metade. Né? Então olha que é muito diferente a estimulada e a espontânea. E a diferença na espontânea do Lula para o Bolsonaro, 4 pontos. A diferença na estimulada é de 18 pontos. 18 pontos. É uma diferença gigantesca. Né? Um abismo. 41 para 23. Mas o esquisito é como institutos fazendo pesquisas praticamente no mesmo dia ou com diferença de 2, 3 dias, como pode haver uma diferença tão grande? Então vem o Instituto e diz, popularidade de Bolsonaro subiu de 35 para 40. E a outra diz, caiu de 30 para 24. Então aquela diferença que havia, até aceitável, de 30 para 35, 5 pontos, de uma pesquisa para outra em março, ela
Numa ele subiu 5 pontos, na outra ele caiu 6 pontos. Né? Então é interessante como é que na mesma época você tem resultados não apenas diferentes, mas que vão em direção oposta, mostram tendências opostas. Né? Atlas e Datafolha. E o Paraná Pesquisas também com números muito diferentes do Datafolha, porém, a pesquisa do Poder, Data Poder, se aproxima do levantamento Datafolha. Traz não os mesmos números, mas traz o mesmo movimento mostrado pelo Datafolha. Então, 2 institutos mostrando uma direção, uma tendência, pelo menos momentânea, que pode ser mudada, é claro, o vento pode mudar, e 2 institutos mostrando a tendência oposta. Não, a coisa está indo na direção oposta. E é muito importante que tudo isso seja publicado. Né? E aí, não é aquele troço, às vezes o sujeito, uma pesquisa que é favorável, o cara fala, essa pesquisa mostrou que eu tô bem e tal. Aí, se o mesmo instituto mostra que o sujeito tá mal, ele fala, isso aqui não tem credibilidade. Né? A questão não é essa. Você pode ter diferença de metodologia, não só presencial por telefone, o que dá muita diferença. Costuma dar muita diferença. A presencial e a por telefone. Mas o fato é que as pesquisas mostram cenários diferentes de um mesmo momento. Então você pega ali, dia 10 de maio, pesquisa tal mostra um retrato e a outra pesquisa mostra outro retrato muito diferente. Mas o fato é que isso é muito importante para eles, políticos. Porque o sujeito que aparece com 1%, 2%, a chance dele atrair apoio de partido, a chance dele começar a ganhar um apoio no parlamento, de alguns movimentos populares, sindicatos, indústrias, bancos, olharem para aquela candidatura, dizendo, esse cara aqui pode ganhar. Quando ele está com 2, 3, pode ganhar? Pode. Já aconteceu. Aconteceu com o Bolsonaro. Aparecia ali com 2, 3, e de repente foi crescendo, ganhou. Já aconteceu várias vezes. Aconteceu com Dória, em São Paulo. Começou lá embaixo, tal, muita gente nem sabia quem era, de repente subiu, ganhou no primeiro turno. Pode, o cara que está com 2, 3, 5, pode ganhar. Mas é interessante que pesquisa depois de pesquisa, esse cenário não muda. É Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula, e uma grande distância para os outros. E aí vem aquela ideia de os outros, tentando evitar que a polarização seja fato consumado e que seja, desde já, um embate Lula e Bolsonaro. Ciro, Dória, Huck, Mandetta, Amoedo. E meio ali, às vezes, tem as reuniões às sextas-feiras, 5 da tarde. Aí participa o Sérgio Moro. Né? São aquelas videoconferências. O Sérgio Moro participa. Mas o Moro naquela de silêncio, não falei nada, nunca falei que sou candidato, tal. Mas o nome aparece e ele participa dessas discussões. Não com todo mundo, porque alguns não gostam. Por exemplo, quando você tenta fazer o Rodrigo Maia participar da reunião com o Sérgio Moro, ele não vai. Não é? Não vai. Por causa da Lava Jato, etc. Então tem esse negócio. Aliás, é interessante como o tempo passou, né? Aquele noticiário que parecia um incêndio, né? E parecia que tudo estava vindo à tona. E as revelações, não, agora vai sobrar para todo mundo e tal. E a reação se deu de tal maneira que os caras continuam aí, né? Parlando,
legislando, governando, mandando, e nada mudou. Então, o fato é que eles articulam a tal terceira via, que já é um negócio, né? Essa expressão já parece uma coisa meio desesperada, né? Ou seja, você quer uma terceira via, mas não sabe qual, quem. E aí entra também o fato de que é difícil você falar para um deles que ele deve desistir e apoiar o outro, né? O Ciro Gomes, por exemplo, ele pode dizer para os outros caras: peraí, eu não estou bem, mas estou na frente de vocês. E eu sou conhecido. Você viu que na espontânea o meu nome apareceu, de vocês não. Não é? Além de que é um projeto pessoal do Ciro há muito tempo. Há muito tempo é o projeto do Ciro, né? É ser, no dia seguinte ao primeiro turno da eleição de 2018, o Ciro já era candidato para 2022. Já se projetava como candidato, já se apresentava. Pelo menos não foi falso, né? Já se dizia candidato para 2022. E tenta ser. Partido ele tem, partido que apoia a candidatura dele, mas ele precisa crescer nas pesquisas para atrair outros partidos. Senão é inviável. É inviável. Então esse é o desespero desses candidatos, porque eles olham e toda pesquisa está lá: Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula. Mas este número Datafolha traz preocupação também, claro, para o Bolsonaro. Tanto na redução da aprovação, redução de 6 pontos, redução importante, não é irrelevante não, são 6 pontos, quanto na pesquisa direta ali para em quem você vota, não é? Porque a diferença no Datafolha aparece em 18 pontos, o que é um abismo. Mas há outros institutos que mostram empate técnico, né? O Lula 2 pontos na frente, quer dizer, são cenários diferentes, mas o sujeito desdenha, Datafolha e tal, mas ele leva em conta, porque ele sabe inclusive que isso influencia apoiadores, isso influencia movimentos no Congresso, porque neste momento, você pega o Centrão tá ali, sendo cortejado por Bolsonaro e Lula, não tenho dúvida. O Lula espera não levar o Centrão todo para sua candidatura, mas uma parte, já que o Centrão é muito grande, porém com vários partidos que se unem em alguns momentos. Por exemplo, na lei ambiental, eles se uniram, não é? Na mudança da legislação ambiental. Em outras coisas não se unem. Cada partido tem uma posição. E o Lula tenta atrair uma parte. O Bolsonaro atraiu uma parte, tenta atrair mais e não perder a que atraiu. E as pesquisas, muitas vezes, esses caras, eles olham assim: quem tem perspectiva maior de poder? É aquele ali? Eu vou pra lá. Foi isso, por exemplo, que levou o Rodrigo Maia a embarcar na canoa do Alckmin. Porque naquele momento, ele olhou e falou assim: pô, esse tiroteio, aparece o Alckmin, moderado, com muito tempo na televisão, governador de São Paulo, é conhecido, tem muita chance, tem perspectiva de poder, vou embarcar aqui. A canoa furou. Então tem isso. Empresários, opa, esse cara aqui, a chance dele ser eleito é grande. Ele começa a embarcar naquela canoa. Quer conversar, quer ter reunião, quer levar ideias, problemas do setor. Olha, o meu setor está enfrentando isso aqui. Já chama o cara de presidente, inclusive. Presidente, o meu setor aqui está com esse problema aqui. Então, pesquisa, não adianta o cara desdenhar. Isso aí. Elas pesam, porque elas pesam inclusive nos movimentos que ocorrem no Congresso, nas empresas, nos sindicatos, nos movimentos populares, nos bancos, em direção a este ou aquele candidato, né? E retrato é retrato. É verdade que estamos tendo aí retratos bem distintos de um mesmo momento. Estão todos certos? Impossível. Impossível. Até porque mostram tendências diferentes. Quem está certo? Não sei. Mas alguém está. Então, essas pesquisas todas são levadas em conta
por quem lá na frente pode viabilizar ou inviabilizar uma candidatura. E o fato é que para Ciro, Dória, Amoedo, Mandetta, Huck, existe a chance? Existe. A campanha pode mudar muita coisa? Pode. Uma coisa é o Huck sem dizer que é candidato, outra coisa é se ele disser que é, inclusive até porque aí ele vai começar a tomar tiros, né, verbais, metafóricos, mas vai começar, e aí tem que ter estômago para isso, nervos para suportar tudo isso. Então há uma série de fatores. Como estará o país daqui a um ano, né? Todo mundo vacinado, o vírus domesticado, finalmente virou de fato só uma gripezinha, quase um resfriadinho. A economia vai dar sinais de absorção de trabalhadores, vai ter mais emprego. O Collor, que agora, aliás, o Collor que era inimigo do Lula, depois virou amigo do Lula, apoiou o Lula, agora tá junto com o Bolsonaro, até porque como o Bolsonaro bate no Renan, o Collor gosta e bate palmas, né? Ele adora quando alguém bate no Renan. E o Collor disse hoje lá, inclusive, em Alagoas, que o Bolsonaro vai apresentar programas de renda mais substanciais e tal. Então, daqui a um ano a coisa pode estar diferente. Né? O Collor só não foi candidato lá em Alagoas porque o Lula mandou que não fosse, né, Zaidan? Exato. Não, ele se aliou assim, né? Foi até aquela aliança, uma das mais constrangedoras, né? Mais até do que a do Lula com o Jader Barbalho, com o Sarney. Porque Collor e Lula tinha virado até um problema pessoal, né? Até por aquela maneira como o Collor conduziu alguns aspectos da campanha, né? De 89, virou uma coisa até pessoal, porque ele entrou no terreno pessoal, né? Então ficou uma coisa... foi além da política. Mas se reconciliaram e agora o Collor tá com o Bolsonaro e não se espantem se no ano que vem ele estiver cantando Lula lá. Não se espantem, né? Assim caminha a brasilidade, Ronaldo.